A espiral do silêncio é um processo em que as pessoas são influenciadas pelo contexto observado a tomar uma decisão, expressar sua opinião ou ficar em silêncio. Esse processo faz com que um ponto de vista domine o cenário enquanto os outros desaparecem. Essa é a definição proposta pela cientista política alemã Elisabeth Noelle Neumann, que publicou esse livro aqui em 1982, A Espiral do Silêncio. Esse é um dos meus livros favoritos porque ele é muito abrangente, ele abre vários caminhos para a gente pensar sobre questões relacionadas à comunicação e que estão muito presentes na nossa vida. Então se prepare que eu vou abordar alguns deles aqui e com certeza você vai ver como eles são relevantes nos dias atuais. Bom, a primeira coisa é por que a espiral do silêncio acontece? A força ativadora da espiral do silêncio é o medo do isolamento, que causa sofrimento e torna uma pessoa mais fácil de manipular. A pessoa prefere seguir a multidão ou até ficar calada para ser tolerada por quem está em volta dela. Esse medo do isolamento pode até ser maior que o medo de estar errado. Além desse medo, tem também a nossa tendência à imitação, que é um método de aprendizado que todos nós usamos desde quando a gente é criança, né? A gente observa a conduta dos outros e acaba replicando para se adequar ao ambiente. E qual é o efeito desse fenômeno? A espiral do silêncio tem um efeito muito forte sobre a formação da opinião pública. A opinião pública, por sua vez, funciona como uma espécie de tribunal social que julga temas controversos e determina que tipos de opiniões podem ser expressadas e quais não podem. O peso dela sobre o indivíduo pode ser tão grande que ele acaba se submetendo mesmo sem que haja uma intervenção direta sobre ele, como uma lei ou o uso da força. Então imagina o que pode acontecer quando alguém consegue manipular a opinião pública. E ainda mais, o que pode acontecer quando grupos políticos e governos manipulam a opinião pública. Essa discussão está muito forte hoje, já que a gente fala tanto de fake news, mas a preocupação relacionada aos efeitos da opinião pública é muito mais antiga. A Noelle Neumann ela já rastreia as origens desse termo e a evolução do conceito ao longo dos últimos séculos e de que forma esse tema foi tratado por vários filósofos e estudiosos. Ela cita, por exemplo, o inglês John Locke, conhecido como o primeiro expoente da filosofia liberal. Lá no século XVII ele já dizia que existiam 3 tipos de leis, a divina, a civil e a da moda. Ele chama de moda, né? Esse terceiro tipo, né, a lei da moda, segundo ele, é um tipo de lei mais forte e está relacionado à reputação. Para ele, as pessoas são muito dependentes da opinião alheia. Então, o que nós chamamos de nossa opinião, na verdade, não nos pertence. Ela é um reflexo das opiniões dos demais. Isso porque ninguém é capaz de viver satisfeito quando está em descrédito ou desonra frente à própria sociedade. Já o escocês David Hume, conhecido pelo ceticismo filosófico, ele vai além e diz que a única coisa que sustenta um governo é a opinião pública. O Rousseau também fala sobre esse assunto. Ele diz que existem 4 tipos de leis: direito público, direito penal, direito civil e opinião pública, que é a mais forte, pois todas as outras dependem dela. Depois avançamos até Tocqueville, autor do livro Democracia na América. Segundo a Neumann, ele foi o primeiro observador consciente do funcionamento da espiral do silêncio quando ele analisou a democracia americana. Ele afirmou que na democracia discordar da multidão é como não viver e que a multidão não precisa de leis para coagir. Também que a opinião pública é o único fator de êxito em uma democracia. E ele ainda aponta que nessas circunstâncias o indivíduo pode se tornar ou se sentir insignificante ou impotente ao risco de que ele desista de pensar por conta própria e simplesmente aceite a opinião pré-fabricada pela maioria. A Neumann notou que há uma mudança no conceito de opinião pública. Esses filósofos que ela cita enfatizavam que a opinião pública é uma pressão sobre o indivíduo, uma pressão pela conformidade. Mas depois, a partir do século XIX, ela notou que os pesquisadores, filósofos, jornalistas, eles passaram a definir a opinião pública como um tribunal que critica e fiscaliza o governo. E que a pressão sobre o indivíduo passou a ser chamada de controle social. Mas independente do termo que a gente vai utilizar, por que é tão importante entender essa dinâmica, o peso das opiniões de outras pessoas sobre a nossa? Porque tem muita gente usando esse mecanismo o tempo todo. É só observar que a profissão do momento é influenciador digital, que os grupos políticos hoje
Eles lutam pelo que a gente está chamando de controle da narrativa, que um dos grandes receios da atualidade é ser cancelado, ou seja, cair no ostracismo, ser isolado por dar uma opinião. Que uma das discussões mais quentes agora é sobre liberdade de expressão e censura. Todos esses fenômenos são dinâmicas de opinião pública. Então a gente precisa entender que essas dinâmicas existem para ficarmos menos vulneráveis, para a gente ter consciência de que nós estamos imersos em um caldeirão de opiniões e modismos que está sempre fervendo. E se você não tomar cuidado, você se queima. A espiral do silêncio, ela te pega e você acaba sendo engolido, não consegue mais expor o seu pensamento por medo. Quando a espiral do silêncio está em funcionamento, quem sente que sua posição é apoiada fica mais confiante para falar e se comportar de certa forma, enquanto quem sente que a sua posição é rejeitada tende a ser mais cauteloso, tende a se calar. E aí pode acontecer de uma maioria silenciosa ser sufocada por uma minoria barulhenta. O grupo que se cala fica parecendo cada vez mais fraco, enquanto o grupo barulhento parece cada vez mais forte. É por isso que é um mecanismo de espiral. E eu falo sobre sentir que um grupo é mais forte que o outro, porque o fator emocional faz toda a diferença. Se o indivíduo tem medo do isolamento e quer ser aceito, ele pode ser capaz até de recusar a lógica e a razão só para sentir que ele é parte do grupo vencedor, do grupo que domina a opinião pública. Inclusive eu também falei disso no vídeo passado, sobre por que as pessoas defendem ditaduras. Se você não viu, vale a pena dar uma olhada também. Mas não dá para falar de tudo isso que eu abordei sem lembrar de um agente fundamental no processo de formação da opinião pública: a mídia. Capturar a atenção da mídia é fundamental para quem quer ter espaço frente à opinião pública. A disputa por atenção é um outro assunto muito quente da nossa época, né? Que já vem sendo discutido há muito tempo. Inclusive a Noelle Neumann cita o sociólogo alemão Niklas Luhmann, que já destacava que a atenção é efêmera e que a mídia tem certas fórmulas para definir o que merece atenção e o que não merece. Que a mídia espreme os temas da moda até a última gota, descarta e passa para o próximo. Que ela pode inclusive criar pseudocrises e pseudonovidades para tirar certos temas da disputa por atenção. E é importante ter isso em mente, porque a nossa percepção da realidade é composta por aquilo que os nossos sentidos captam, pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente ouve. Então isso significa que o conteúdo que você consome influencia o que você enxerga como realidade e como você reage a essa realidade. A mídia que você consome filtra aquilo que você vê, ela interfere na sua percepção e você não consegue mais diferenciar quais pensamentos realmente vieram da sua mente e quais vieram de fora, porque está tudo misturado. Você já tinha parado para pensar nisso? Quais pensamentos são realmente seus e quais você pegou de outro lugar? A dinâmica dessa influência é bem complexa, né? Porque ela acontece pela repetição. Você recebe o tempo todo um certo tipo de mensagem que aparece de várias formas diferentes, em momentos diferentes, e essa repetição grava estereótipos na sua mente. O estereótipo é uma imagem generalizada sobre alguma coisa, um conceito concebido previamente. E esses estereótipos moldam o nosso entendimento da realidade. Eles são a base de todo tipo de preconceito. A necessidade da repetição também gera a necessidade de simplificação da mensagem. Você pegar uma linha de raciocínio, uma linha de argumentação que é longa, que é complexa, e transformar em algo curto e fácil de replicar. Isso é basicamente o que o marketing faz, né? Inclusive o marketing político. Pegar todo um pensamento elaborado e transformar num slogan. E aí as pessoas começam a repetir o slogan, mesmo sem ter o pleno entendimento do que há por trás dele. Pegando essa dinâmica para pensar sobre a questão da opinião pública, dá para dizer que a mídia que você consome impõe o que é importante e influencia a percepção das opiniões que você pode dar publicamente sem o risco de isolamento. A mídia tem o poder de estigmatizar ou de perdoar, ou, para usar os termos atuais, a mídia pode cancelar ou pode passar pano. Mas no século XXI a gente tem algo que está impactando muito essa dinâmica, que é a internet. Antes a imprensa tinha, digamos, o monopólio do poder de cancelar, a possibilidade de falar para muita gente era limitada. Hoje já não é mais assim. Tem muito mais pessoas com espaço para falar sem depender de um intermediário. Em vez de depender da boa vontade do jornalista, você já tem o seu próprio perfil e lá você fala.
E é claro que isso gera um incômodo em quem tinha esse poder concentrado e agora vê ele se pulverizando. A mídia e os governos se favoreciam muito da espiral do silêncio, mas a internet criou um cenário difícil. É mais difícil você fazer uma ideia colar sem ter alguém para contestar. É muito mais difícil você ter pleno domínio da opinião pública. É muito mais difícil você estabelecer e manter um processo de espiral do silêncio. A sociedade hoje está em um momento de discussão de valores. E olha que interessante, a Noelle Neumann ela diz que quando a sociedade está em crise, a pressão pela conformidade social aumenta. E a necessidade de aumentar a integração social cultural eleva a ameaça do isolamento. Mas ela também levanta um outro aspecto relevante. Embora muita gente se sinta amedrontada pelo risco do isolamento, sempre há pessoas menos suscetíveis a essa pressão social, pessoas mais dispostas a desafiar a opinião pública estabelecida. E esses primeiros desafiantes podem fazer com que outras pessoas que estavam silenciadas se sintam mais livres para falar também. E isso parece muito bom, mas também pode ser complicado se a gente olhar por outra perspectiva. Um grupo disposto a enfrentar a espiral do silêncio pode ser inovador, pode ser um grupo de vanguarda, mas também pode ser uma seita, pode ser um grupo com ideias utópicas, pode ser um grupo com ideias revolucionárias ou reacionárias. Enfim, eu acho que eu já me alonguei demais, mas a recomendação é que você leia esse livro. Se você chegou até aqui, é porque o assunto te interessa, então eu tenho certeza que você vai aproveitar demais. Espero que o vídeo tenha sido útil e se quiser, deixa aqui um comentário sobre algo que te chamou a atenção no vídeo ou até sugestões de outros conteúdos relacionados que sempre são muito bem-vindos. Bora conversar? Até a próxima!